Glórias a Deus. Mas o pastor Wilson me deu 1 hora para pregar. Aleluia, glória a Deus. 1 hora. Estou brincando, irmãos, 10 minutos, tá? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Sou grato a Deus. Obrigado, minha amada. Depois é só ler Mateus 10, 42. João, capítulo 13, verso número 4, verso 5. Nós vamos ler a partir do verso 3. Enquanto você encontra aí, irmãos, eu junto com minha família, estamos vindo da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, minha família toda daqui de Brasília. Nós também fomos nascidos e criados aqui. Lá na Bahia, quando as pessoas perguntam, pastor, diz assim: você é candango? Eu disse: não, sou brasiliense. E eles não entendem o mistério. E eu digo para eles: eu vou ensinar uma vez e aí vocês aprendem. Candango é meu pai e minha mãe, que vieram de fora para morar em Brasília. Brasiliense é aquele que é nascido em Brasília. Então eu sou brasiliense, aí eles entendem. Pense no rapaz, irmãos, bom para ensinar. Eu não sou bom para pregar, não. Eu não sei nem como o povo me bota para pregar, só o pastor Wilson. E na verdade, o pastor Wilson nem havia me convidado minha esposa, né? 4 e 3. E aí, o pastor Wilson disse: só tem que ser você mesmo. Postado. 4 e 3, viu? Na verdade, é como eu estou dizendo, irmãos, é só para resumir uma coisa: eu não sei pregar. Quem prega é minha esposa. Lá em casa foi assim: meu filho foi chamado para tocar, os dois, né? A pequenininha daqui uns dias já está cantando para Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Fabinho também daqui uns dias bateria. Minha esposa prega e eu ensino. Bem? Mateus capítulo 9, versículo 35. Não precisa abrir. Segura aí onde está. Mateus capítulo 9, verso 35. A Bíblia diz assim: e percorria Jesus nas aldeias, primeiro, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e terceiro, curando todos os que tinham enfermidades. Irmãos, eu acho lindo o ministério de Jesus quando ele pisou nessa terra. Jesus veio com 3 ministérios e ele vem fazendo com perfeição. Primeiro, ele passou ensinando. Segundo, ele passou pregando. E terceiro, ele passou curando. Jesus tinha 3 ministérios que ele fazia com excelência: ensinava, pregava e curava. E desses 3, Jesus só me deu um, que é de ensinar. Só ensinar. Até curar ele não deu. Quem cura é o Espírito Santo no meio da igreja. Uma vez eu acordei 2 horas da madrugada e eu estava sem um pingo de ar nos pulmões. É assim que diz o plural, pulmões, né? E eu acordei e eu olhei para as minhas unhas do pé, pastores, e as minhas unhas já estavam ficando roxas, não tinha mais um pingo de ar. Eu acordei sem respirar. A minha esposa já estava uns 2 a 3 minutos orando na minha cabeça para que o meu ar voltasse ao normal. E eu disse: agora eu morro, não tem jeito. Eu pensei, não falei, porque nem falar eu conseguia. Mas eu me assustei com um barulho no meu quarto naquela madrugada, 2 horas da madrugada. A porta do meu quarto abriu de uma vez. E quando eu olhei, minha mãe vinha entrando de lá para cá, lá na Bahia já isso. Minha mãe já estava há 5 anos dentro da igreja, dando paz do Senhor para todo mundo, pai do Senhor, ia para embora. E minha mãe nunca havia confessado Jesus como Senhor da sua vida. E eu disse: Jesus, eu estou preocupado. Por quê? Porque a minha mãe está dentro da tua casa, dando a paz do Senhor, mas ela nunca te confessou, então ela não é salva na tua casa. E aí Jesus diz assim para mim: o que está dentro dela já está para sair para fora. O Espírito Santo já estava dentro. E aí eu vi o pastor Luiz falando sobre o Espírito Santo. E às vezes a gente confunde, irmãos, na igreja por aqui confunde.
o que é ser selado com o Espírito Santo e ser batizado com o poder do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo nós recebemos quando ouvimos essa palavra. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. E aí minha mãe entrou, colocou a mão na minha cabeça. Ela nunca havia feito uma oração. Quando eu dizia, ora mãe, ela dizia, eu não sei orar. Ela nunca havia feito uma oração, mas ela colocou a mão na minha cabeça. E eu não sei o que ela disse, eu só escutei a última frase que dizia, em nome de Jesus. Quando ela disse assim, no mesmo instante o ar voltou para o meu pulmão e eu voltei a respirar. E naquela madrugada, 2 horas da madrugada, 5 anos, minha mãe dando a parte do Senhor, o Espírito Santo disse, faça o convite agora. E eu disse, mãe, a senhora quer entregar a vida para Jesus? Ela disse, eu quero. Eu disse, então dobra os joelhos. Quando eu disse dobra os joelhos, quando ela dobrou os joelhos, irmãos, era no quarto de cima, na laje, eu senti a laje tremer todinha. Naquele dia o inferno estava perdendo uma alma. Minha mãe está aqui, irmão, servindo a Jesus. Batizei ela, salva para a glória de Deus. Minha esposa, irmão, já orou por muitas pessoas e muitos foram curados. Não era porque a oração da minha esposa estava fraca naquela madrugada. É porque o que Deus tinha para fazer era na vida da minha mãe. Então Deus me curou através das mãos dela, para Deus mostrar para ela que Deus tem poder. Ô Jesus, deixa eu pregar um pouquinho. Eu vou tentar pregar, irmãos, porque eu queria contar meu testemunho todinho aqui, mas não dá. Então deixa eu ler a palavra para você sentar. João capítulo 13, irmã Sandra diz, glória a Deus. Amém. Esse forro desceu foi com tanta glória a Deus e aleluia. Amém. João capítulo 13, versos de número 3, 4 e 5, todos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Para teus olhos comigo no verso de número 13 do mesmo capítulo 13. Verso 12. Depois que lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, e disse Jesus, entendeis o que eu vos tenho feito? E Jesus diz, vós me chamais mestre e Senhor. Jesus disse, vós me chamais mestre e Jesus disse, vós me chamais mestre e Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Toma teu assento. Não fecha a Bíblia, deixa ela aberta. Porque como eu te disse, eu não prego, eu ensino. Então, enquanto eu estiver aqui pregando, ouça e aprenda com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque nessas mesmas madrugadas em que eu estava passando uma prova terrível, eu acordei 2 horas da madrugada, e isso foi umas 3 noites seguidas. A última noite foi essa, que minha mãe, que aconteceu isso. Mas na metade delas, 2 horas, sempre no mesmo horário, eu acordava com falta de ar. E as outras 2 vezes, a primeira e a segunda, enquanto eu acordava com falta de ar, a minha esposa orava e eu a voltava. E nessas 2 vezes, uma delas eu acordei com falta de ar, minha esposa orou, e quando ela terminou de orar, o ar voltou para o meu pulmão. E aí eu comecei a falar em línguas naquela madrugada. E enquanto eu falava em línguas, Deus, pelo Espírito Santo, fazia com que minha esposa interpretasse o que eu falava. Eu falava em línguas e minha esposa falava o que eu estava falando com o Espírito Santo. E naquela madrugada o Espírito Santo disse assim para minha esposa, porque eu não estava entendendo nada. E aí quando eu terminei, voltei ao normal. E aí eu disse para minha esposa o que o Espírito Santo falou. Aliás, ela disse, você não percebeu o que você falou? Eu disse, não. Ela disse, enquanto você falava em línguas,
o Espírito Santo me interpretava. E eu disse o que ele falou. E ela disse: o Espírito Santo mandou te dizer que ele iria te usar depois desta madrugada de uma forma poderosa na sua palavra. E ele mandava dizer que enquanto você estivesse pregando, pessoas que estariam nos bancos ouvindo seriam curadas. As que tivessem enfermidades seriam saradas. Se tivesse alguém endemoniado no banco, eles seriam libertos pelo poder da palavra. Deixa eu te dizer, irmãos, isso que eu estou te dizendo não é o que eu estou dizendo que eu faço. O que eu estou te dizendo é o que o Espírito Santo falou que iria fazer. Se eu tivesse te prometendo que iria te entregar cura e libertação, aí você poderia duvidar, mas deixa eu te dizer, enquanto eu estiver pregando, enquanto eu estiver te ensinando, se você abrir teus ouvidos, se você abrir teu coração, o Espírito Santo vai te curando, o Espírito Santo vai libertando. E quem faz isso, pastor? É o Senhor? Não, é o Espírito Santo através da sua palavra. Irmãos, a palavra tem um poder tão grande que você nem imagina. A palavra tem o poder de libertar, a palavra tem o poder de transformar, a palavra tem o poder de trazer vida. Eu não vi Jesus ressuscitando mortos sem antes falar da sua palavra, curando enfermos sem antes falar da sua palavra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus é verdadeira. Nós vivemos por ela. Como eu disse, nós estamos há 18 anos na Bahia, 16. Ainda bem que a gente tem esposa que nos lembra, senão a gente mente em cima do público. 16 anos nós estamos na Bahia. Eu fui nascido e criado aqui em Brasília, mas Jesus nos tirou daqui. Ele não pediu para a gente sair, Ele nos arrancou daqui. Disse: ou vocês vão ou vocês vão. Eu disse: Jesus, eu não quero ir. Você já viu o gato quando você joga ele dentro de uma bacia com água? Já viu? Ele abre as pernas assim para não cair dentro da água. Eu fiz do mesmo jeito. Jesus disse: vai. Eu disse: não vou. Eu disse: vai. Eu disse: não vou. E aí eu fui. Estamos lá 18 anos. 16. Oh, meu Deus. 16 anos. Irmãos, e nós temos visto o milagre de Deus na nossa vida. Nós somos um milagre. As pessoas nos olham assim e dizem: o povo deve ser rico. Somos. 1 Coríntios, a Bíblia diz assim: porque Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que nós, na nossa pobreza, nos tornássemos os homens mais ricos da face da terra. Eu vi o pastor Osvaldo, Osmar, eu vi o pastor Osmar dizendo assim: tem gente que gastou dinheiro comprando sapato, gastando dinheiro fazendo isso, aquilo. Aí eu olhei para o meu, estava brilhando. Eu disse: Jesus, eu não gastei. Irmãos, eu estou há 4 anos sem trabalhar, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Quantos anos? 4 anos sem trabalhar. Pro homem. Nem minha esposa, nem meus filhos, ninguém trabalhando. Aí o povo olha pra gente e diz: que família, não é? Que família é essa? Tudo desempregado. E aí, quando eles olham a gente tudo desempregado, aí a gente olha assim para os céus e Jesus mostra as nossas carteiras de trabalho, diz: está tudo fichado, estão tudo trabalhando no meu reino, estão tudo trabalhando para mim. Irmão, você não sabe o privilégio que é trabalhar para Jesus. Trabalhar para o homem, você depende de muita coisa. Jesus cuida dos mínimos detalhes, irmão. Já tem 4 anos que nós não vamos em loja comprar roupa. Tem 4 anos. O sapato que vocês estão vendo brilhando no meu pé, eu estive pregando esses dias numa igreja ali no Pessul, na nossa igreja Brasil para Cristo. Estive pregando, quando eu terminei de pregar, os irmãos disseram: pastor, está aqui o presente. Jesus mandou entregar. E Jesus manda, irmãos, lá em Luiz Eduardo, manda na porta entregar roupa para a gente. Manda encher nosso celeiro, como minha esposa já testemunhou. Deixa eu te dizer uma coisa: trabalha para Jesus e tu vai ver. Se eu fosse contar testemunho aqui, irmãos, o tempo que o pastor me deu não dava. Se fosse para contar testemunho aqui, não dava. E eu até nem conto muito testemunho por aí, porque tem gente que não acredita. Não acredita. Nós compramos um lote lá em Luiz Eduardo Magalhães. E já esses 4 anos sem trabalhar, as prestações estavam atrasadas. Nós estávamos devendo, acho que, pelos meus cálculos, 12 mil reais de prestação. Meu celular já estava todos os dias recebendo mensagem dizendo: olha, ou você entra em acordo com a gente, ou nós vamos entrar com uma ação judicial para tomar o lote. E aí eu chamei minha esposa e disse: olha, esposa, aqui a mensagem. Ela disse: vamos levar a mensagem para Jesus.
vamos para a madrugada. Ela disse, vamos orar de madrugada. Aí eu fui com ela orar de madrugada. Nós começamos a orar. Não foi muito tempo para responder. E aí Deus enviou um empresário lá de Goiânia, lá para Luiz Eduardo Magalhães. Um amigo meu chegou e levou esse empresário para lá. E aí ele diz assim, pastor, eu trouxe esse amigo de Goiânia, que é empresário, e ele precisa de oração, quero que o senhor ore por ele, por sua esposa. Nós oramos, ele foi embora. E depois ele diz assim, pastor, fiquei sabendo da situação de vocês e eu quero ajudar. Aquele amigo que me levou aí me contou um pouquinho da situação de vocês. Irmãos, eu não precisei falar para o meu amigo que sabia, Jesus tocou no coração dele, ele falou, tem coisa que a gente não entende, irmão. Como minha esposa falou, a gente não anda pedindo por aí não, tá, irmãos? E não sou nada contra com quem pede, tá bom? Mas nós não andamos pedindo, nós pedimos para aquele que pode nos dar, aquele que nos responde. E aí, minha esposa, nós começamos a orar, Deus enviou esse empresário lá. O empresário depois mandou mensagem dizendo, pastor, fiquei sabendo da situação, o senhor pode me mandar o número da conta do senhor? E aí eu mandei pelo WhatsApp a foto do meu cartão. E aí, passados-se acho que 2 dias, ele me mandou outra mensagem e disse, pastor, dá uma olhadinha no saldo da sua conta aí. E aí eu puxei pelo meu celular, pelo aplicativo da Caixa, e olhei e estava lá depositado 16 mil reais. Eu nunca tinha visto tanto zero na minha conta, irmão, 16 mil reais. Corri lá na imobiliária e disse, está aqui o que vocês estavam cobrando. Paguei os 12 mil reais, não foi todo, porque foi à vista, acho que ficou por uns 11 mil reais. Pode aplaudir, porque é para Jesus, ele merece. Quem faz é ele, quem sustenta é ele, quem cuida é ele. Pagamos o que devíamos e sobrou dinheiro. Louvado seja o teu nome. Eu vou contar. Nós saímos daqui de Brasília, pastor, irmão. Nós fomos fazer a obra em Luiz Eduardo Magalhães de pé. Íamos para a igreja de pé, de bicicleta. Eu botava minha esposa na bicicleta. E aí, na garupa, e uma cadeirinha eu botei na frente. Para levar o Alexandre, que tinha 1 ano naquela época. A idade do casamento da irmã Sandra e do pastor Luiz. Botava e a gente ia para a igreja adorando Jesus. E aí, fazendo a obra. Jesus levou meu irmão para a glória, salvo, meu irmão caçula, e ele tinha um Opala nessa época, 78, 4 portas, preto. Pense no carro. Aí minha mãe comprou junto com meu pai e disse, está aqui, ó, é seu para você fazer a obra agora. Para quem andava de bicicleta agora, Opala, 4 portas, faixa branca nos pneus. As polícias, quando viam, a gente abaixava o vidro, eles já vinham para dar baculejo na gente, a gente baixava os vidros, eles viam as Bíblias tudo dentro do carro e disse, pode ir. E aí, eu carregando os irmãos para a igreja, o chassi do Opala rachou no meio. E aí o carro estragou, ficou na porta de casa. E aí eu estava indo para o trabalho de pé, agora de carona. 15 dias o Opala lá pegando poeira na porta de casa. Minha esposa saiu do lado de fora e disse, Jesus, o Senhor está vendo aí, está cheio de poeira, a gente está indo para a igreja assim. E ela entrou para dentro. Aí ela diz assim para mim, fica tranquilo, Jesus já me disse que Ele vai dar um carro para nós. E aí eu indo de pé para o trabalho, trabalhava na prefeitura nessa época, Secretaria de Infraestrutura. Um empresário, um amigo meu, que nem cristão era, pense no ímpio, xingava. Eu disse, por que você está vindo para o trabalho de pé? Eu disse, meu carro rachou no meio. Ele disse também que você vai chamar aqui de carro, Opala não é carro. Aí eu fiquei magoado. Aí ele disse, faz o seguinte, a gente bota o Opala do outro lado da sua rua, a gente bota fogo nele, você vai em Brasília, escolhe um carro, eu vou pagar o carro para você. Não era para acreditar, irmãos, e tem coisa que a gente conta e muita gente aí fora não acredita. E eu também não dava nem para acreditar, se minha esposa não tivesse me falado que Jesus ia dar o carro. Aí no mesmo instante, irmãos, eu senti aquele gelo no coração, peguei o telefone, liguei para ela e disse, minha esposa, lembra aquele dia que você me falou que Jesus ia dar o carro para nós? Ela disse, lembro. Eu disse, pois é, Ele já deu. Saí de Luiz Eduardo para cá, vim aqui, escolhi um carro, um CrossFox.
CrossFox, 4 portas, preto, pensa num carro lindo. Liguei pro meu amigo empresário e disse: olha, já escolhi o carro. Ele disse: beleza, me passa o número da conta do ex-dono do carro. Ele disse: do ex-dono do carro. Aí eu passei o número da conta, e aí ele depositou 23 mil reais naquela época. Depositou na conta do rapaz, e ele disse: 1.000 reais aí é para botar de gasolina para voltar. Então é 22 o carro. Oh, Deus. Aí depositou o dinheiro, caiu na conta do rapaz. Eu disse: caiu? Ele disse: caiu. Aí eu disse: então me dá a chave e o dute do carro. Peguei a chave e o dute, voltei para Luiz Eduardo Magalhães para fazer a obra de Deus agora de CrossFox. O povo olhava e dizia: não estou entendendo nada. De Opala quebrada agora subindo, então de CrossFox. Aí o povo não entende, irmãos. E milagre não é para entender, milagre é para viver. E só vive milagre aquele que acredita. Só. Irmão, se eu fosse contar meus testemunhos de quanto Jesus tem cuidado de nós, era a madrugada inteira. É que minha família inteira que sabe. Eu tenho muito cuidado para não falar o que Jesus não está mandando falar. E eu já disse esses dias, eu estava pregando esses dias e contei esse testemunho. E no testemunho eu dizia: eu nem conto esse testemunho para muita gente, porque tem gente que não acredita. E eu preguei em Vicente Pires, em uma das nossas congregações do Brasil para Cristo, e pregando lá, e eu contei esse testemunho. E eu disse: olha, eu nem conto, eu só conto como o Espírito Santo me toca, como está me tocando agora. E ele nem me permitiu ainda contar, contei muita gente na igreja. E aí o irmão estava gravando essa mensagem, enquanto eu contava o testemunho, o irmão que estava me acompanhando, o irmão Daniel. E aí ele gravou e colocou na internet. Aí eu disse: irmão Daniel, não me leva a mal, meu querido. Você consegue tirar aquela mensagem que você postou na internet? Ele disse: sem problema, pastor. Eu disse: porque você lembra que eu não conto para todo mundo esse testemunho? Eu disse: pois é, tira ela de lá, porque o Espírito Santo não permitiu que ficasse lá. Tira, para que ninguém ouça, porque tem gente que vai ouvir, não vai acreditar, vão blasfemar. Então tem coisa, irmãos, que a gente precisa ter sabedoria para esperança. Aí ele tirou. Amém? Deixa eu tentar pregar. Deixa eu tentar. Nós estamos falando de Santa Ceia. A Bíblia nos diz que Jesus pega os seus 12 discípulos e os coloca dentro de um cenáculo, talvez de uma sala como essa que nós estamos aqui. E o que nós vamos aprender rapidinho é servir como Jesus serviu. E para isso nós precisamos entrar aqui no texto. Precisamos entrar onde Jesus estava. Precisamos entrar nessa sala onde Jesus estava. E naquela época a mesa em que Jesus servia a Santa Ceia, ela tinha um formato de U. E Jesus estava sentado no lugar especial. Porque naquela época o convidado especial tomava o melhor lugar que tinha na mesa. E Jesus está sentado na ponta daquela mesa, lá no cantinho. E não era mesa como essas que nós temos, era uma mesa baixa, porque não usavam cadeiras naquela época. E as pessoas para ceiar, elas tinham que deitar, quase que deitar por cima da mesa. E é por isso o motivo que nós vamos ver a Bíblia dizer que Pedro, João, aquele a quem Jesus mais amava, estava do lado de Jesus. E ele estava com o seu peito, com sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Deitado. E a Bíblia nos diz que Pedro olha para João e disse: João, Jesus disse que um dos que estão aqui à mesa é aquele que há de trair nosso mestre. E João dá um sinal, Pedro dá um sinal a João dizendo: João, quem é que ele te disse que é, já que tu está no peito dele? Então com isso nós identificamos que Pedro estava lá no canto da mesa e João estava de frente para ele com a sua cabeça reclinada ao peito de Jesus. Ao ponto de João responder para Pedro a pergunta
que ele estava fazendo. Então ele tinha visão do que estava acontecendo. Pedro tinha visão do que Jesus falava para João, apesar de não poder ouvir. Mas nessa Santa Ceia vai acontecer algo que vai escandalizar os discípulos. Porque a Bíblia diz que Jesus, no meio da Santa Ceia, ele se levanta do lugar de destaque, tira as suas vestes. A Bíblia diz que Jesus tirou as suas. Me ajuda aqui, pastor Wilson, que eu estou com calor com esse terno que o pastor Wilson me deu. Olha como Jesus é. Jesus tira as suas vestes. E quando ele tira as suas vestes, a Bíblia diz que ele vai até um lugar e pega uma toalha. E ele se enrola com essa toalha. E ele se levanta no meio daquela Santa Ceia. Todo mundo olha para aquele que é o principal da festa, que é Jesus. E Jesus se levanta, tira as suas vestes, se enrola com uma toalha, e ele pega uma bacia com água, e ele vai pegar essa bacia com água e vai começar a lavar os pés dos discípulos. Só que isso que Jesus estava fazendo, Pedro sabia de quem era o serviço, porque esse era um serviço de um escravo. Somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Mas Jesus está fazendo algo que vai escandalizar os discípulos. Pedro chega a dizer: Senhor, o Senhor não pode fazer isso, é trabalho de escravo, não é trabalho de um mestre, não é trabalho de um senhor. Lucas capítulo 22, verso 27. Pois quem é o maior? O que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Porventura o maior não é o que está na mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E vós sois o que tende permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus está dizendo assim: olha, o maior é sempre aquele que está sentado na mesa. Mas eu fiz o papel do menor agora. Eu levantei da mesa, me despi de toda a minha glória. Filipenses capítulo 2, verso 5. A Jesus diz assim para nós: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória e tomou a forma de homem, e estando na forma de homem se esvaziou e desceu às partes mais baixas. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus desceu do céu. Estando aqui na terra, ele não parou, ele desceu até o Rio Jordão para ser batizado. Estando no Rio Jordão, Jesus não parou por aí. Jesus desceu até a Jerusalém, e descendo até a Jerusalém, ele vai descer até a Galileia. Descendo até a Galileia, Jesus agora, irmãos, vai descer até a cruz. E não sendo bastante, estando na cruz, a Bíblia diz que Jesus desce da cruz e colocam ele dentro de uma sepultura. Ele desce para a sepultura. E não sendo bastante, Jesus vai descer mais. A Bíblia diz que Jesus, estando 3 dias no seio da terra, um dia os fariseus chegaram e disseram assim: Jesus, nos deu um sinal para que a gente creia que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega para ele e diz: nenhum sinal vocês terão mais, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava na sepultura, e não sendo bastante, desceu a parte mais baixa da terra. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz: e isto diz aquele que desceu às partes mais baixas da terra, e levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. A uns eles deu para mestres, a outros apóstolos, a outros doutores, a outros pastores, a outros evangelistas. E tudo isso ele fez para que o corpo dele fosse edificado. Glória a Deus. Mas Jesus está descendo, irmão. Está na Santa Ceia, sentado na mesa com os discípulos. Ele desce, sai, tira suas roupas. Tirando as roupas, se envolve numa toalha.
E Jesus está lavando os pés do primeiro discípulo. E ele se deita, abaixa e começa a lavar os pés do primeiro. Lava os pés do segundo. Lava os pés do terceiro. E está chegando nos pés de Pedro. E quando Jesus se abaixa para lavar os pés de Pedro, Pedro não permite. Pedro empurra Jesus e disse: Jesus, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode lavar os meus pés. Pedro estava dizendo: Senhor, isso é um serviço de escravo. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, deixa eu lavar os teus pés. E Pedro disse: não, Senhor, eu não posso permitir. Aí Pedro puxa os seus pés e disse: não vou deixar. Quem tem que fazer isso é escravo. Quem sabe Jesus poderia ter dito: tá bom, Pedro, é para escravo fazer, e eu sou Deus, estou no meio de vocês. Por que você não levantou e foi lavar os meus pés? Mas Jesus não faz isso, irmão. Jesus vai ensinar Pedro. Irmãos, eu acho lindo em Jesus, porque Jesus nos ensina, o Espírito Santo nos ensina, Deus nos ensina. Irmãos, e o que é lindo em Deus, sabe o que é? É que um Deus perfeito usa um homem imperfeito para ensinar homens imperfeitos que existe um Deus perfeito que pode nos levar à perfeição, porque a Bíblia diz que um dia isso vai acontecer. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 51, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Por quê? Porque importa que isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí nós vamos gritar, irmãos. Hoje os seres humanos têm medo da morte. Hoje as pessoas andam na rua com medo da morte, andam com medo de morrer. As pessoas não querem envelhecer, irmãos. É tanto produto, é tanto botox, é tanta coisa. As pessoas não querem ficar velha. Pastor Wilson, as pessoas não querem morrer, elas querem ser eternas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que o mundo mais teme hoje não é, irmãos, a bomba atômica. O que o mundo mais teme hoje não é a polícia, não é os ladrões. O que o ser humano mais teme hoje, pastor Wilson, é a morte. Todo mundo tem medo da morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando cumprir essa palavra que está escrita, nós não vamos mais temê-la. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que não morre mais.